História de Santa Edviges. Na Europa Central, há uma região chamada Silésia, região fértil. Produzem grãos e o solo riquíssimo em minerais. Por séculos foi integrada à Polônia. No século XVI, passa a pertencer à Boêmia, hoje Tchecoslováquia. Em 1772, a Rússia apoderou-se da Silésia, dividindo-a em duas, Alta e Baixa Silésia. Tudo após a Primeira Guerra Mundial. Assim, Breslau era a capital da Baixa Silésia. Nossa história se situa então na Europa dividida em pequenos principados, ducados e senhores riquíssimos, de grandiosos castelos protegidos por cavaleiros. Luxo e luxúria se misturavam a baixelas de prata, copos cristalinos nas grandiosas festas que exibia o excesso de riqueza. O resto da população pobre contrastava com a riqueza desses abastados ricaços. A esses pobres camponeses, operários, eram arrendados terras e eram exigidos grandes somas das colheitas, ficando para estes o mínimo. E os proprietários, a maior parte. A miséria refletida nos mendigos, fétidos e doentes, que reclamavam por um resto de pão para si e para os seus. Esses filhos preferidos de Deus viviam minguando e por vezes eram socorridos em conventos e também por aqueles que se sentiam tocados pelo amor, ajudando-os como podiam. As guerras constantes eram motivo de mais pobreza para muitos e mais riquezas para aqueles poucos que se beneficiavam com os saques das guerras fabricadas. A fome era a mais doída. Somava-se a isso as viúvas e órfãos no maior abandono. As epidemias se encarregava de ceifar um tanto mais desses abandonados. A fome fabricava os saqueadores, assaltantes, aumentando a criminalidade. Foi nesse contexto que nasceu uma duquesa. Em 1174, o palácio do Duque Bertoldo IV era todo agitação. Sua esposa, duquesa de nome Inês, estava quase dando à luz a um bebê. As criadas enlouquecidas e agitadas, juntamente às parteiras, médicos que chegavam juntamente com demais pessoas que eram informadas do fato. Duque Bertoldo IV, ansioso como sempre, seria pai pela 6ª vez. O nervosismo é latente em suas ações e fisionomia. O tempo parece que parou e não consegue dar a devida atenção aos convidados que, por sua vez, não parecem tão preocupados e nervosos. Bertoldo pensa na esposa Inês, que, em trabalho de parto, deve estar precisando muito dele, mas a censura limitada das parteiras e médicos o deixavam mais inquieto. Abre-se a porta do aposento da duquesa e sai a parteira-chefe e, num momento que parecia uma eternidade, ela então proclama: a duquesa Inês acaba de dar à luz a uma linda menina. Mãe e filha estão muito bem. Agora, a alegria toma conta de todo o palácio. O duque sorridente, os cumprimentos de todos e não demonstra mais a apreensão ou nervosismo.
mas ao contrário, muita emoção e alegria. Após mais alguns instantes de preparação, então o Duque Bertoldo é convidado a entrar no aposento da esposa e assim, justamente, conhecer a filhinha que acaba de nascer. Entra rapidamente no aposento e sua valentia de forte soldado se mistura ao doce pai que beija a esposa e pela primeira vez pega a recém-nascida nos braços. O encanto e emoção estampa no semblante de ambos. Todos que presenciam a cena se emocionam com tamanho encantamento. A duquesinha, que acabou de nascer, descansa num profundo sono angelical. O arcebispo está entre os convidados que esperam o momento de felicitar a duquesa, o duque e a mais nova princesinha. Até os pobres, que mendigavam e circundavam o palácio, percebeu que algo aconteceu dentro daquele castelo, pois a sopa foi substituída por um alimento melhor. Corre de boca em boca o nascimento da princesa, e que será batizada na capela do palácio. Revestido de muita pompa, o celebrante inicia a liturgia batismal. Qual será o nome da criança? A criança se chamará Edviges. Então a pergunta mais esperada pelos convidados. Edviges, quer ser batizada? Pais e padrinhos respondem por ela que sim. Quero. Então Edviges é batizada. Agora, não é somente filha do Duque Bertoldo e Inês, mas também filha de Deus, irmã de Jesus Cristo, é morada do Espírito Santo. É festa lá no céu. A vida de Edviges deve ser entendida dentro do contexto da época. Situa-se no contexto do século XII e XIII. São outros tempos, costumes diferentes do que vivemos hoje. A família era vista de outra forma. Assim sendo, podemos então focar as virtudes de Edviges, que a fez ser a pessoa amável que se tornou. Cercada de cuidados 24 horas por dia pelas criadas do palácio e pelos pais que não se descuidava por um instante. Desde pequena, Edviges fora uma menina alegre e sorridente com ares de adulta. A mãe, durante várias vezes ao dia, reunia com Edviges e os seus irmãos para rezar e aprendiam várias orações e devoções. Uma variedade de histórias de santos da igreja também eram contadas pela mãe, que se empolgava com esses momentos. Tudo para mostrar que Jesus era Deus e que nos amou por primeiro, nos oferecendo a vida para a nossa salvação. Edviges se encantava com esses momentos graciosos e de grande profundidade de fé para a menininha que mais tarde viveria tudo isso de maneira muito devota e amorosa. Quando completou 6 anos, Edviges sofreu profundamente a separação dos pais e do ambiente familiar, pois teve que se internar num mosteiro conforme o costume da época, para então aprender a ler, escrever e aprender a viver as agruras da vida. Com 12 anos, Edviges já tinha uma maturidade adulta e experiência suficiente para viver longe dos pais. Aos 12 anos de idade, Edviges foi prometida em casamento a um duque da Silésia chamado Henrique. Quando ele veio recebê-la como noiva, encantou-se com a jovem e notou também a tamanha maturidade que já possuía.
O casamento foi marcado para logo. Foi o casamento do ano. Marqueses, duques, princesas, clero, reis, o povo, todos em ritmo festivo por vários dias, marcaram aquele acontecimento como um dos maiores eventos de alegria. Dentro da igreja, onde será o casamento, está enfeitado com muita pompa e muitas velas. Edviges está muito séria, pois sabe que o seu sim irá mudar a vida e segura a emoção. Aceita Henrique, o Duque da Silésia, para sempre até a morte separá-los. Agora, muito mais festa para comemorar a união do casal. Terminados as festanças do casamento de Edviges com Henrique, tudo agora começa a voltar ao normal naquele castelo, naquele reino. Tudo vai se esvaziando, pois os convidados voltam aos seus locais de origem. A mãe de Edviges se emociona e num forte abraço se despede da filha, que agora não a pertence mais. Agora casou-se e tem que deixar o lar dos pais e ir para o seu próprio lar. Lágrimas escorrem o rosto de ambas, mas o momento da separação é inevitável. Depois das despedidas, a caravana preparada para Edviges e o esposo se colocam a postos e se vão. Deixam Anders e vão em direção à Silésia. Viagem longa e cheia de intempéries. Mensageiros foram adiante para anunciar no novo reino a chegada da nova duquesa. Assim como era de se esperar, o povo, em grande número, já aguardavam. Todos queriam chegar mais perto, ou escolhiam os melhores lugares e locais, para, pelo menos de longe, ver a mais nova moradora do reino. Tudo muito bem organizado para a recepção. Ninguém em casa, pois todos estão nas ruas festejando e conhecendo a duquesa. A duquesinha, de apenas 12 anos, passa sorridente e acenando a seus súditos. De fato, uma triunfante chegada. Agora, em frente ao palácio, a aglomeração de pessoas dificulta um pouco a segurança, mas tudo decorre de maneira segura para todos. Ouve-se gritos de alegria, saudações, choros incontidos e muitas palmas. Edviges sobe as escadarias do palácio e, num gesto súbito, vira-se e saúda a todos. No interior do castelo, em cada espaço, tinha alguém para recebê-la, saudando-a. Quem esperava uma duquesa carrancuda e séria por demais, se surpreendeu com a tamanha simpatia da jovenzinha. Cansada da viagem, não demonstrou em nenhum momento qualquer aborrecimento e acolheu a todos até o último instante da recepção. Já em seu palácio, no outro dia cedo, Edviges assumia a função de dona de casa. Trata a todos com muito respeito e distribui as tarefas domésticas com respectivos horários para tudo e põe em prática o que aprendera da mãe e a experiência no convento. Tinha estabelecido horários de todas as atividades do castelo, inclusive das orações diárias. Assim, orava com os serviçais e a família, e ia além com as orações particulares mais vezes durante o dia e a noite. Percebe-se uma mudança no castelo devido à forma de ser conduzido por Edviges. Henrique, Duque da Silésia e Polônia, está feliz com a esposa e ambos se completam. 3 pilares fortalecem o laço matrimonial: oração, devoção e meditação. Após um ano de casados, Edviges
dá a notícia ao marido de que estava grávida do primeiro filho. Ela, em comum acordo com ele, concordam em não ter relacionamento sexual até o nascer deste filho concebido. Agora, ela se prepara para ser mãe de uma forma santa. Assim, rezava por ela, pela criança e pelo marido. A gravidez de Edviges a deixava muito bela, com apenas 13 anos e já será mamãe. Chegou o grande dia e a expectativa tomava conta de todo o reino, e no palácio o alvoroço era geral. O médico fazia plantão, as parteiras acompanhavam tudo de perto e observava cada momento da duquesinha para o momento do parto. De repente o anúncio: a duquesa acaba de dar à luz. Mãe e criança passam bem. É um menino. O duque Henrique não se contém de felicidade e a corte com ele. Uma grande festa e comoção por todo o palácio. Assim, um assunto acordado entre Edviges e o esposo. Então ele anuncia: será chamado Henrique. Agora é momento do pai conhecer o filho. Entra no quarto e, emocionado, beija a esposa e pega nos braços o primeiro filho. Isso se repetirá com os outros filhos que nascerão depois: Conrado, Boleslau, Inês, Sofia, Gertrudes. No século XII e XIII, época em que o matrimônio tinha como primícias a procriação, as outras atribuições eram entendidas depois. Já a ajuda mútua entre o casal era importante para a época e saudável para o matrimônio. O sentido de castidade naquela época era muito latente e era entendido com muita tranquilidade, como fez Edviges a pedir ao esposo a castidade até os 40 dias após o parto. Isso não a impediu de continuar sendo esposa exemplar, amorosa, fiel e dedicada. Não era só isso. Aos domingos, quaresma, adventos, dias santos também, a abstinência ao sexo era normal. Tudo por respeito ao sagrado. Edviges, em comum acordo com o esposo, foi mais além. Após o nascimento do último filho, tiveram a castidade até o fim da vida. Isso durou pelo menos 30 anos, até a morte do esposo Henrique. Para tanto, ela evitava ficar a sós com ele para não serem vistos com maledicência. Oração, jejum, abstinência era a força que encontravam para manter a promessa. Edviges faz de sua casa uma verdadeira igreja doméstica. Tudo era colocado nas mãos de Deus e sempre estava em sintonia com Deus pelas orações, jejuns, penitências, atos de caridade. Mas nem sempre as coisas saíam conforme ela desejava. Os filhos iam crescendo e as dificuldades surgiam sempre e aos montes. A fragilidade humana tem seu preço também sobre aqueles que amam a Deus. Logo, as desavenças entre os filhos vieram a surgir. De certa feita, um irmão fez união com o rei de outro país para, desta maneira, atacar o próprio irmão em suas terras, por ódio. Isso muito entristecia e sofria Edviges, que aumentava mais as penitências e mesmo assim não obtinha resultados. Henrique e Conrado, filhos de Edviges, se odeiam. Guerreiam entre si em fortes batalhas. Conrado foge e vai para a casa dos pais, onde se sente protegido. Um dia, Conrado vai a uma caça e é destroçado por um animal selvagem. Sendo encontrado mais tarde quase morto, vem então a falecer.
Edviges pede então ao seu segundo filho, pois Breslau e o outro de seus filhos, também falecera, o que fez aumentar ainda mais a dor da mãe. Em 1227 surgiu muitas guerras entre os parentes de Edviges. O duque Henrique envolveu-se em outras batalhas, além dos familiares. Em uma dessas, Henrique acabou prisioneiro do príncipe Conrado. Muito corajosa e prontamente, Edviges apresentou-se ao príncipe Conrado após um tempo de insistência pedindo a liberdade do marido. Conrado não se comoveu com o pedido e nem com a insistência de Edviges, mas quando ele a viu frente a frente, como num gesto de pavor e medo, libertou o prisioneiro, sem sequer pedir valor de resgate, pois a ele parecia um anjo a ameaçá-lo. Depois desses acontecimentos, a esposa e marido voltaram felizes para casa. Algum tempo depois, Henrique tem um mal súbito e então veio a falecer. Edviges se mostrou muito forte em meio a todos esses sofrimentos. Com firmeza, ela era quem consolava os outros. Pouquíssimo tempo depois, outro momento doloroso em que seu filho primogênito, Henrique, é morto em batalha pelos tártaros. Os tártaros eram pessoas muito duríssimas com seus prisioneiros, não perdoavam nada, e por onde passavam, a devassidão e devastação era certa. Mesmo diante de tamanho sofrimento, Edviges disse: é vontade de Deus, cabe-nos aceitá-la. O que agrada a Deus, temos que aceitar sempre. Então orou: dou-vos graças, Senhor, que tal filho me destes. Enquanto vivo, tanto me amou e honrou. Nunca me causou o mínimo desgosto, embora o quisesse sempre comigo na terra. Por ele, agora vos peço, que pelo derramamento de seu sangue esteja unido a vós, seu Criador e Pai nos céus. Encomendo sua alma a vós, Senhor Deus. Antes do marido e o filho vir a falecer, Edviges já se desprendia das coisas deste mundo. Após, foi viver num convento. Mesmo no convento, preferiu morar separada da vida dos demais, não obtendo um apartamento para si e vivendo de maneira pobre em local separado. A duquesa fez-se pobre entre as pobres monjas. Edviges tinha por grande estima as pessoas consagradas a Deus e via como eleitas do rebanho de Cristo. Em Trebnitz, o esposo iniciara um convento e Edviges deu continuidade, construindo muitos outros conventos. Nesses cáustulos, ela sempre visitava e passava tempo com as internas monjas e ainda levava vultosas doações. Edviges passou a acolher nesses conventos moças que, por sua vez, aprendiam a ler e escrever e a ser boas donas de casa. Saíam desses conventos preparadas para uma vida matrimonial e religiosa. Assim, esses conventos tiveram influências importantes no reino. Depois vieram monges, cistercienses e franciscanos. Henrique e a esposa queriam o bem dos seus súditos, atraindo as bênçãos de Deus. Edviges viveu próximo de 40 anos no convento até sua morte. Por não fazer votos religiosos, Edviges não era monja e nem freira. Mesmo assim, vivia como tal e até com mais intensidade. No século XIII, os costumes eram outros, muito diferente de hoje, e naquele tempo ela tinha atitudes que, visto por hoje, pareceriam absurdos. Ela via as monjas como santas e, por isso,
quando ela tinha a oportunidade de pegar a água em que as monjas lavavam os pés, ela reusava essa água para lavar os olhos e até os cabelos, e também tomava desta água. Beijava os locais em que as monjas tocavam. Considerando-se a mais pecadora, ela pegava a toalha que as monjas se enxugavam e beijava piedosamente. Um dia, quando ela beijava as cadeiras onde as irmãs haviam sentadas, ela ouviu uma voz que vinha do crucifixo. Sua oração já foi ouvida. Ela estava angustiada em preces devido a alguns parentes que estavam causando algum problema. No entanto, percebera que valera suas orações e preces. Antes de se alimentar, Edviges de joelho servia aos pobres por primeiro. Era obediente às regras do mosteiro onde vivia. Era a mais pobre e humilde entre todas. Contudo, Edviges não quis se tornar religiosa, e a razão era bem clara. A religiosa, quando se entrega a alguma ordem religiosa, há que obedecer a 3 regras: obediência, castidade e pobreza. Quanto às 2 primeiras regras, não havia nenhum impedimento. Já a 3ª regra, pobreza, ela não se dispunha. E qual era o motivo de não se dispor da riqueza que herdara da família e do marido? Com toda a riqueza que possuía, vivia Edviges sempre descalça, com vestes simples e pobre. Ela guardava essa riqueza não para si mesma. Usava toda essa riqueza em favor dos pobres, distribuindo de acordo com a necessidade de cada um. Esses pobres eram os preferidos de Edviges, por saber que o que fazia a eles estava fazendo ao próprio Cristo. Desde criança, ela sempre teve o coração voltado em ajudar os menos favorecidos. No convento, ela se sentia bem, pois no silêncio que lá reinava, ela se dedicava às orações, jejuns, penitências e serviços dos mais humildes. A caridade era a marca registrada de Edviges. Tornava-se cada vez mais uma alma contemplativa. Deus glorifica Edviges, a sua filha dileta, ainda em vida, aqui, neste tempo. A humildade que Jesus ensinou a termos e o exemplo que ele praticou, Edviges procurou imitá-lo. Desde a mocidade procurou não ser vaidosa. Riqueza para ela não era mais importante que o desprendimento. Não significa que pensar e agir assim fazia dela uma pessoa desleixada. Com sobriedade, se apresentava como uma pessoa digna e filha de Deus. Nenhuma joia, coroa, vestes esplendorosas mantinha a atenção da duquesa. Com o tempo, passou a usar vestes cinzentas para demonstrar seu total desapego às coisas materiais e assim se entregou à sua vocação e santidade. Com autorização do marido, ainda em vida, Edviges foi morar no mosteiro de Trembens. Perto das irmãs, serviu ao Senhor com muito mais profundidade. Henrique era tão apaixonado por Edviges que, além de respeitá-la, procurava sempre fazer as vontades da esposa. Além de tudo, procurava imitá-la nas virtudes, sentindo-se feliz e realizado. Ouvindo os apelos da esposa, ele acabou mudando a maneira de vestir-se e deixou a barba crescer, e já quase se parecendo um monge, procurava imitar na melhor forma tais religiosos e cresceu em generosidade, humildade e, com o exemplo de Edviges, procurava seguir os passos dela. Ele não era monge e nem vestia o hábito, mas a semelhança era impressionante. Apesar de ser muito rico, quando recebia alguns presentinhos do povo mais humilde, ele recebia com muito carinho e alegria. Com uma santa esposa e ele, sendo um bom marido,
Edviges era a mestra no caminho das virtudes. Edviges, que também não era religiosa por opção, mesmo com insistência da filha que fizera os votos de pobreza, obediência e castidade, Edviges vivia como uma religiosa, uma leiga, sem fazer os votos, mas vivia como verdadeira monja. Tudo para poder amar mais os pobres e dar a eles parte de seus riquíssimos bens materiais, que como religiosa não poderia fazer, uma vez que teria que se dispor de todos os bens. Quando a filha de Edviges insistiu que a mãe fizesse os votos de religiosa, esta foi a amorosa resposta da mãe. Você não ignora, minha filha, quanto mérito há em poder dar esmolas. Não nego o valor da obediência e seus méritos, mas não professando, posso amar mais os meus pobres e consolá-los no amor que lhe tenho por causa de Cristo. Edviges vestia-se pobremente. As roupas que usava antes eram usadas por outra religiosa, para só então ela usar. Tal a humildade da santa. Como é precioso ao Senhor a morte de seus justos. A santa Edviges, ainda antes de morrer, assim era conhecida por todos. A humildade e a maneira em que viveu neste mundo e como se comportava diante de Deus no próximo, foi assim reconhecida por seu grande amor e doação ao próximo. Aproxima-se os últimos momentos dela, aqui, nesta terra. Já combatera o bom combate. Antes de sua morte, ela teve a visão de vários santos que em luz vieram visitá-la e conversavam sobre a morte dela. Assim, testemunhou uma das monjas que presenciou tal feito. Assim, Deus a acalma e consolava a santa dos pobres, preparando-a para o último momento. Estava prestes a encontrar aquele que ela tanto amou no próximo e que tanto se entregou enquanto viveu neste tempo. No dia 15 de outubro de 1243, o dia estava findando e todos também percebiam que o fim de Santa Edviges também estava chegando ao seu fim. Num leito pobre, Edviges definhava. Quem ficou aos pés de Santa Edviges em seu leito nos últimos instantes foi a sua filha, monja Gertrudes. Por um momento, Edviges pareceu querer erguer-se no leito, mas não se sustentando, deixou-se cair suavemente e expirou. A filha Gertrudes fechou os olhos da mãe falecida. Morre a santa neste tempo.